Existe um, dois, três. Existe três pessoas na igreja, dentro da visão do pastor. Existem as ovelhas, que é de Jesus, não é do pastor. As ovelhas são de Jesus. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Olha o que Jesus fala para Pedro. Pedro, apacenta os meus cordeiros. Ponto. Ovelhas. 2, você tem membros, gente que ama a igreja, ama estatuto. Gente que ama a história da igreja, gente que adora ver foto da inauguração, que tem ali o meu avô. Então você tem membros da igreja. Gente que é membro como é do Palmeiras, do Flamengo, da Portela, da Mangueira, do Botafogo, do Galo, do Grêmio, sabe? Gente que é membro da instituição. Tá? Então você tem ovelha e você tem membro. O membro, ele se preocupa muito mais com o crescimento da instituição, preste atenção nisso. O membro está muito mais preocupado com a sua placa, com aquela plaquinha dele, Igreja Batista Palavra Viva, Igreja Presbiteriana Ebenezer, Igreja Assembleia de Deus Mover das Águas, Igreja... Ele está muito preocupado com a placa dele. Então ele tem uma preocupação assim, acachapante com a placa dele, porque ele é membro da igreja, ele não é ovelha do rebanho de Cristo. Cuidado, essas duas pessoas estão na igreja. Então ele quer salvar almas, ele quer ir para a rua, botar camiseta branca e vamos fazer isso na praça e vamos para lá. No entendimento dele, ele está atendendo o ID. Mas no final, ele foi lá, pegou 3 cracudos, 2 prostitutas, um menino de rua, um homossexual, um cachaceiro. Vou falar dessa forma que vocês entendam, tá? Não vou usar a linguagem técnica, não. Vou usar a linguagem que a gente usa na rua, tá? Pegou uma prostituta, pegou um cracudo, pegou um homossexual. Aí, pum, botou 10 pessoas que merecem salvação, porque Deus enviou seu filho para que desse a eles essa salvação. Merece a oportunidade. Merece salvação, não. Ninguém merece salvação. Pela graça de salvo, mediante a voz, se não vem de voz, é dom de Deus. Mas, tá, merece a chance de ouvir a voz de Deus. Vamos lá. Aí, esse apaixonado pela sua placa faz o que depois que tem 10 pessoas? Nós fizemos um trabalho de evangelismo e foi tremendo, foi assim, algo, foi impactante. Olha, tô até arrepiado. Deus salvou ali, Deus salvou aqui, tá? E 3 meses depois, igual filme, né? 3 meses depois, reticência. Cadê o apaixonado? Ele não está discipulando o cracudo, ele não está discipulando o menino de rua, ele não está discipulando a prostituta, ele não está discipulando o homossexual, ele não tá discipulando ninguém. Ele vai falar assim, ué, tem pastor para quê? A gente, salário, pastor ganha salário. Pastor ganha salário para isso. Cadê os presbíteros? Cadê a liderança? Essa igreja também não tem liderança? Vocês estão entendendo o que é ser igreja, gente? Vocês estão entendendo que isso já é uma rachadura? Porque é uma rachadura no pensar. É uma cisão. É uma cisão na percepção da visão da igreja. Nós temos que pregar o evangelho, nós temos que ganhar almas, mas temos que discipular. E na hora de discipular, nego vaza, porque não está conseguindo discipular nem seu próprio filho. Não está conseguindo estruturar nem seu próprio casamento. Como é que você vai estruturar a vida da pessoa de fora? Sempre falei isso, Vera. Ovelha gera ovelha. Pastor não gera ovelha. Pastor gera pastores e lideranças. Pastor cuida de ovelhas. Pastor não gera ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. Então essa pessoa vem com um papo de que a igreja não ama, a igreja não faz. Nós temos que tomar cuidado com isso. Se vós, porém, vos mordeis e devorais aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Entenda, gente, e eu vou falar aqui para vocês do ponto de vista pastoral, mas não defendendo ninguém. Sim, o terceiro, vou chegar no terceiro, Valdinar, pode deixar. Ovelha, membro da igreja. Ovelha cuida do pastor. Olha que interessante. Ovelha ama o seu pastor. Ovelha confronta com amor, com respeito e carinho o seu pastor. Ovelha fala com o seu pastor, ora pelo seu pastor. Membro não. Membro confronta pastor. Membro mete o dedo na cara do pastor. Membro joga na cara do pastor o que a igreja fez pelo pastor. Membro sai difamando o pastor e diz que o pastor está errado. Não estou falando de mim não, tá, gente? Deixando bem claro que eu estou falando de histórias que eu conheço de inúmeras igrejas no Brasil, todo fora do Brasil. Membro, ele vai lá e diz que o pastor é isso, que o pastor é aquilo.
e que o pastor não cuida, não vai visitar ninguém, irmão fulano está lá no hospital, não foi lá, que a irmã fulana não sei o quê. Membro faz isso. Ovelha não. Ovelha pergunta, meu pastor, está precisando de alguma coisa? Pastor, o que está havendo, pastor? O senhor soube que o fulano está internado, pastor? Pastor, o senhor já viu que a fulana está com um problema sério lá? Por que a igreja vai poder fazer, pastor? Então, essa é a ovelha. Esse aí é a ovelha de Cristo. Ela não vai fingir que não está errado, ela simplesmente vai lá e conversar, pastor, o que a gente pode fazer? Pastor, está precisando de ajuda? Então vamos entender. E você tem o terceiro, é o joio, aí chama de infiltrado. O joio é um infiltrado. Por quê? Ele aproveita o ímpeto do membro, aproveita a falta, às vezes, de malícia da ovelha, e o joio, ele consegue trabalhar a igreja. Não necessariamente contra o pastor. Nem todo. Tem joio que gosta do pastor. Tem joio que gosta do pastor. Sabia disso? Tem joio que até admira o pastor. Mas o problema do joio não é o pastor. O problema do joio é que ele quer que a igreja seja uma instituição humana. Ele quer que a igreja funcione como algo humano. Ele coloca ideias na igreja para que a igreja seja como uma instituição. Então ele aproveita o membro que ama a placa, que ama a história, que ama a parede. Meu avô colocou... Naquela época de igreja de multirão, sabe? Multirinha, né? Aqueles multirões de 1900 bolinha, que todos os irmãos tiravam aquelas fotos, um colher de pedreiro, outro com a pá, o outro ali com tijolo. Em 1900 e bolinha, lá em 60, 70, 80, construímos pedra fundamental. Pedra fundamental, a Bíblia enterrada, Bíblia de Jesus, Deus criou a palavra dele, mandou imprimir a palavra dele, primeiro em tábuas, depois em papiros, em rolos, até chegar a Gutenberg e botar na folha, né, de papel, criaram o papel, e aí Deus fez tudo isso para alguém enterrar isso debaixo da terra. Vamos lá, beleza, desculpe o pleonasmo aqui, a redundância, mas vamos lá. Entenda isso. Aí o joio vem, o que o joio faz? O joildo faz? Ele começa a insuflar a igreja. E aí o que acontece? O joio ele começa a pegar o membro insatisfeito, porque o membro pode se tornar ovelha. Preste atenção. O membro ele pode se tornar ovelha. No momento que o pastor ganha o membro, e o membro entende a visão e a missão da igreja, diz, poxa, essa igreja aqui é uma igreja evangelística. Poxa, essa igreja é igreja de ensino. Porque cada igreja está dentro do trabalho da multiforme graça de Deus. As congregações não são iguais, gente. Nenhuma congregação é igual a outra. Então, o membro, ele pode se tornar ovelha quando ele é conquistado. Mas o membro também pode virar joio. Porque o joio, ele está dentro da igreja disputando. De um lado você tem ovelhas, liderança, do outro você tem o joio. E no meio você tem os membros da igreja. Preste atenção nessa visão, preste atenção, isso aqui é uma visão de anos. E no meio você tem os membros. Aqueles que amam a obra, mas ainda não são de reino. Aqueles que defendem a minha igreja, a Assembleia de Deus, a Assembleia de... Conhece a história da Assembleia de Deus? Tu conhece a história da Presbiteriana? Tu conhece a história batista? Lava a tua boca para falar mal da Quadrangular. Olha aí. Esse é membro. Esse é membro. Meu irmão, fala mal da mãe, fala mal do pai, mas não fala mal da placa dele ou dela. Não fala mal da placa do irmão, da irmã, que você vai tomar um fervido na lata, porque é membro. Vamos lá. Esse ou essa figura tá prontinha para ser joio. É só o joio cantar bonitinho. É só o joio fazer igual Satanás. É assim que Deus disse? Para não comer daquela árvore, daquele fruto. Você entende que isso vai tornando a igreja um local corrosivo? Esse tipo de quantidade de pessoas assim torna a igreja um lugar tóxico. Tu já viu? Eu tinha uma irmã na igreja, ela mudou, graças a Deus que ela não é mais assim. Quando o louvor tocava e os filhos dela não estavam no louvor, ela, amém, glória a Deus. Mas quando um dos filhos dela louvava, que era o ministro de louvor, aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja.
Eu falei, engraçado, essa irmã, quando são outros que louvam, ela, né? Glória a Deus, aleluia. Mas quando é um dos filhos dela que está na ministração do louvor, ela bate palma, pula, sapateia. Ah, entendi. Aham. Já notou? Quem vai pregar hoje? Irmão fulano. Aí tá. Ah, tá. A pessoa tá lá pregando verdade, trazendo Bíblia, falando das coisas de Deus. Sabe? A coisa que a pessoa tá. Ah, mas quando é o queridinho dela, quando é o pastor ou o pregador fulano, aleluia, fala Deus, fala Deus, Deus está falando hoje. Ou seja, só hoje que Deus está falando, miserável. Mise. Semana passada com outro pastor não falou. Semana atrasada com o diácono não falou. Na outra semana com a pastora não falou. Mas hoje, com o seu queridinho, Deus está falando. Não é isso? Você sabe que infelizmente é assim que funciona. Como você não quer uma igreja rachada? E aí que vai gerando essa coisa de eu gosto disso, eu sinto assim, eu tenho essa visão. Olha só, se o que você vê, se o que você gosta, se o que você sente não está de acordo com o que você vive dentro da igreja, sai. Em nome de Jesus, para abençoar a sua vida e a do corpo que vai ficar, sai. Sai!